Fala, Rodrigão! Seja bem-vindo! Oi, Cláudia! Fala, Thiago Rodrigo! Beleza! Gricelândia! Oi dela! Alessandra Melo, sejam bem-vindos! Tô de caneca nova, galera, aí ó! Bem-vinda, Lê, tudo bem? Galera, hoje nós vamos falar de algo muito top, diferenciado demais. Vamos começar. Galerinha do bem, uma dica, se vocês puderem, mandem esse aviãozinho que tá aí para as pessoas que vocês gostam, os amigos de vocês que precisam aumentar faturamento. Tô de caneca nova dela. Que eles vão agradecer você, porque hoje a gente vai falar de algo muito outro nível para quem tem negócio, pessoal. Você que é autônomo, você que é engenheiro, você que é dentista, você que é médico, você tem o seu negócio. Nós vamos falar sobre autônomos. Mandem um aviãozinho para as pessoas que vocês gostam. Kátia Ferretti, ó, um brinde para você, Kátia, minha amiga. Marques Rô, tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda, viu? Isso é muito importante aqui, minha querida. Galerinha, já vamos começar. Ó, mandem o aviãozinho para as pessoas que vocês gostam, porque vai ser outro nível o papo, viu? Cauã Rekia, seja bem-vindo, mandar uma acenada. Aê! Vai ser top, galera. Compartilhem com as pessoas que vocês gostam, porque vai valer a pena. Vocês vão levar o negócio de vocês para um outro nível, tá? Dá uns segundinhos aqui e já vamos começar. Vamos começar, meu povo. Vamos lá. Vamos lá, só mais um segundinho. Vamos começar, meu povo. Vamos lá. Chega de moleza. Vamos lá. Agora a gente falar de business, vamos falar de diferenciais, vamos fazer cliente correr atrás de você, meu povo. Deixa eu só colocar o ar aqui que tá quente. Aí, ó, agora sim. Felipe Rocha, seja bem-vindo. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou dar alguns recados iniciais, tá? Primeiro recado que eu quero dar para vocês é que daqui a 5 dias, quinta-feira, eu preparei um super curso gratuito, tá? Que é uma masterclass que vai ser fantástica. O nome dela, só para vocês terem uma ideia, é Como Faturar 200% a mais em 3 meses, trabalhando menos. Isso é comprovado, eu vou fazer na prática, o tintim por tintim, como você autônomo pode conseguir resultados como esse, tá? Vou me apresentar para muitas pessoas que não me conhecem aqui, que estão chegando. Leonardo Neri, Luiz Correia, Felipe, sejam bem-vindos. Pessoal, eu sou uma pessoa comum, igual você que está assistindo.
Eu sou uma pessoa que eu fui educado de uma forma muito comum. Eu fui aquela pessoa que foi educado nos moldes tradicionais, nos moldes comuns, que como que é isso? Meu filho estude, faça faculdade, tenha um bom emprego, fique muito rico. Eu fiz tudo isso, só não fiquei rico e não entendi onde foi que eu errei. Então eu comecei a me questionar, porque o modelo carteira assinada já não estava mais sendo muito legal para a minha vida, não estou aqui para falar mal, mas eu percebi que tinham pessoas que escolhiam quanto que eu merecia receber, que horas eu tinha que ir almoçar, que horas eu saía, que horas eu entrava, quando que eu tirava férias. Então eu comecei a diminuir o tamanho dos meus sonhos conforme o que estava acontecendo na minha realidade. E eu comecei a entender hoje, eu sou com desenvolvimento, com leituras, que muitas pessoas inclusive fazem isso, né? As pessoas vão apequenando, né? Vão diminuindo os seus sonhos conforme a sua realidade. E o que eu fiz? Eu comecei a enxergar, claro que foram anos de grandes erros também, né? Mas o que eu comecei a enxergar? Hoje eu tenho uma visão de mundo que eu consigo ver e adequar a minha realidade conforme os meus sonhos. Que é muito contrário do quem eu fui no passado, que era um cara que diminuía os sonhos conforme a realidade. Faz sentido isso? Então eu comecei a me questionar de muita coisa. E eu achei, em busca do empreendedorismo, uma forma de eu começar a migrar da minha carreira, do direito, para ser dono da minha própria vida. Porque o que eu era como um cara do direito? Ou eu era carteira assinada, ou era um autônomo, como muitas pessoas que estão aqui, inclusive. O que é um autônomo? É um cara que é dono do seu próprio negócio. O que eu percebo para a gente começar esse nosso bate-papo? Que muitos autônomos, para começar, eles não têm a noção de que tem um negócio. Ah, Marco, mas eu sou dentista. Eu sei a tua expertise é dentista, mas e se não entrar cliente no teu negócio? Você concorda que de nada adianta você ter a tua expertise se você não encarar que você tem um negócio? Então eu comecei a perceber que muita gente não faz nem ideia que tem um negócio. Olha que louco isso, né? E eu comecei a conversar com essas pessoas. Por quê? Porque ao longo de 12 anos, quando eu me transformei num empresário, eu posso dizer para vocês que eu fiz muito erro. Muito erro, muito erro, muito erro, até chegar o dia de começar a acertar. Hoje eu sou empresário há 12 anos, tenho negócios. E o que eu fiz? Eu comecei a ver que o empreendedor, ele não é educado a ser empreendedor. Ele é um cara que quer ser dono da própria vida, ele vai à luta, pega alguns recursos, algum dinheiro seu, da família, enfim, e vai à luta em busca de uma vida melhor. Só que o que acontece? Normalmente essa pessoa não teve educação nenhuma. Imagina, por exemplo, assim, ó, que você foi educado por alguém. Você teve seus pais que te deram a tua educação. Quando você foi para a escola, depois você teve a educação da escola. Talvez você teve uma educação relacionada a dinheiro, educação financeira. Mas eu te pergunto, você é autônomo, você é dono do teu negócio, você foi educado para ter negócio? E o que eu fiz? Com base nisso, eu comecei a ver que muitos empresários, eles quebram. Eles se dão com a cara na parede. Por quê? Imagina um cara que economizou, às vezes, a vida inteira, pegou o dinheiro dele e foi montar um negócio com todas as economias de uma vida inteira. E aí o que acontece? Sem educação financeira nenhuma, educação empresarial, começa a fazer muita coisa errada, igual um dia eu fiz. E eu vejo que essas pessoas às vezes não duram nem 5 anos. A gente sabe que é uma estatística avassaladora de empresas que quebram. E quando eu falo empresas, é você também autônomo. Você aí profissional liberal. Você é um cara que quebra muitas vezes também. Por quê? Porque não sabe como lidar com dinheiro e principalmente com o teu negócio. Porque não adianta você ir lá e meter a mão na massa se você não tem cliente, você concorda? Então tudo isso eu comecei a vislumbrar, enxergar. E hoje um dos meus negócios é que eu sou palestrante de autônomos e empresários num curso que eu faço uma vez no ano, chamado Educação Empreendedora. Justamente isso, é uma vez no ano, onde eu mapeio os meus principais erros, os meus principais acertos, para que as pessoas economizem muito tempo e com isso dinheiro. E também tempo, né? Imagina quanto tempo você... Eu te pergunto, quanto tempo você pode economizar errando muito menos, gastando menos dinheiro, sabe? Então é sobre isso tudo que nós vamos conversar, tá? Mas hoje o nosso assunto, pessoal, é uma temática que eu fiz aqui para vocês, que eu vou falar
de como aumentar o seu faturamento, como você ter mais clientes. Oi, Estúdio Solim, tudo bem? Cristiane Cardoso, Cristiano bem Rossi, tudo bom? Vamos lá. E eu até fixei aqui, ó. Olha lá, Thiago, ó, aconteceu com meus pais. Exatamente, sabe, Thiago? É uma coisa que eu vejo no Brasil, cara. Eu vejo nas pessoas que querem ser dono dos seus negócios. Autônomos, principalmente. O autônomo muitas vezes não tem ideia que ele tem um negócio. Entende? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Hoje eu vou falar sobre clientes correndo atrás de você, tá? Marco, como que tu vai começar? Como que seria isso, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, que muita gente faz algo errado, que é você, empreendedor, chamando, tu também é fera, Christian, o rei do futebol aí, ó. O que eu percebo? Eu percebo o seguinte, eu chamo do empreendedor, o empreendedor esperança. O que é o empreendedor esperança? Aquele cara que montou o negócio dele, ou é um autônomo e tal, e ele joga o terço e vai rezar para as coisas darem certo. E eu te falo, isso infelizmente é a maioria, pessoal. O empreendedor esperança. Como é que funciona isso? Esse empreendedor esperança é o cara que diz, cara, eu vou correr e vou atrás de clientes. Tenta imaginar, eu vou falar muitas metáforas aqui, tá, pessoal? Para vocês conseguirem visualizar o que eu quero dizer. Tenta imaginar a seguinte situação. Você pegou uma arma e foi atrás para caçar um bicho, por exemplo. O que o bicho vai fazer? Ele vai ficar te esperando? Ah, não, eu tô aqui, ó. Vem que eu tô aqui. É assim que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai fugir de você. Ele vai fugir e fugir muito de você. Por quê? Porque você está correndo atrás dele. E o que acontece? Com clientes é a mesma coisa. O que eu percebo? Que as pessoas estão correndo atrás de clientes. E hoje eu vou te ensinar como fazer clientes correrem atrás de você. Marco, como assim? Eu preciso saber disso. Por isso que eu falei, pessoal. Nós vamos falar um papo aqui que é outro nível. Outro nível. Tá legal? Eu vou falar coisas para vocês que ninguém te ensinou. Por isso que eu falei, foram 12 anos até mapear tudo isso, tá? Tenta imaginar, por exemplo, como a gente está falando de uma presa, do caçar, se você correr atrás do teu cliente, ele vai fugir de você. Imagina, por exemplo, outra metáfora, no jogo da sedução. Você homem, você mulher, você já deve ter tido alguém que te ligou muito, muito, muito. O que você faz nessa hora? Você dá atenção ou você, ó, foge? As pessoas fogem de quem corre atrás de alguém. Você concorda? Isso é uma ciência, isso é psicologia falando, tá? E aqui é a mesma coisa, a gente vai falar sobre clientes que fogem de você e o contrário, fazer clientes correrem atrás de você. Então a gente já entendeu. Tenta imaginar a seguinte situação, que você diz, cara, eu vou caçar. Sei lá, vou inventar um bicho diferente, que vou inventar uma borboleta, tá? Vamos dizer que você vai caçar a borboleta. Tenta imaginar a cena, como é que vai ser. Imagina você, vamos tentar imaginar aqui. Fazer conta que você pega uma redinha e sai e vai caçar borboleta. Qual é a imagem que você vê? Aquele cara batendo, procurando borboleta e quanto mais ele corre, mais se mexe, mais avança. O que a borboleta faz? Ela foge, ela corre e assim é os clientes também. Então você imagina essa situação, as pessoas correm atrás de clientes, tá? Então o cliente, a borboleta vai fugir sempre, tá? E quanto mais você correr, mais ela corre de você, tá? Então o que a maioria faz? A maioria faz assim. Quando precisa de um cliente, ela corre atrás do cliente. E isso já começa a dar errado. Por exemplo, ó, até a Renata escreveu. Então agora é seduzir seus clientes da melhor forma. É quase isso, exatamente, Rê. Então imagina, pessoal, como é que isso funcionava antigamente? Funcionava naquelas empresas que tinham 20, 30, 40 anos de existência, que era muito boca a boca. Aí o cliente ia mesmo. Mas hoje, se você correr atrás de cliente, ele vai fugir de você, tá? Então o que acontece? Marco, qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer para o cliente vir atrás de mim? Tá? Como a gente está fazendo a metáfora aqui de uma borboleta, que a gente falou que correr atrás da borboleta com a redinha não vai adiantar, eu fiz o contrário.
Que tal se, por exemplo, você, ao invés de correr atrás da borboleta, você atraísse a borboleta? Você atraísse os clientes. E como que se faz isso? Vamos pensar, o que borboleta gosta? Ela gosta, sei lá, de um jardim. Ela gosta de vir e pousar no jardim. Então, por que não construirmos um jardim para que essas borboletas comecem a pousar no teu jardim? Ah, Marco, entendi. E como que seria isso? Nós podemos, digamos que, colocar nesse jardim plantas que atraiam borboletas. Você concorda? Então, o teu trabalho, você pode começar a construir um trabalho para que os clientes sejam atraídos ao invés de você correr. Por quê? Porque ninguém suporta que alguém comece a correr atrás de alguém, pessoal. Por isso que eu falei no início. Basta pensar no jogo da sedução. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer de uma forma correta. E hoje eu vou te ensinar como é que é isso, tá? Ou seja, a gente vai fazer um trabalho certo, porque você fazendo um jardim correto, você vai encher de borboleta. Você vai ter clientes vindo muito ferozmente atrás de você. Ou seja, vai chegar um ponto que vai ser tanto cliente, vai ser tanta borboleta, por quê? Porque você está trabalhando correto, tá? Mas agora eu te pergunto, plantar um jardim é fácil? Não. A gente sabe que não é fácil. Mas é aquela coisa, né? Quem paga o preço é que vai colher bons resultados. Colher um jardim é do dia para a noite? Fazer um jardim é do dia para a noite? A gente sabe que não. Isso, essa hora você já deve estar pensando, ah, Marco, mas é muita coisa para mim, eu tenho filho, eu não tenho tempo, eu não tenho perfil, agora é pandemia. Eu sei, eu te entendo. Só que aquela coisa, pessoal, o mundo ele é feito de escolhas. O mundo é feito de escolhas. Se hoje você, por exemplo, quer emagrecer, por exemplo, você quer entrar naquele vestido que você quer muito, você vai precisar fazer algo diferente, você concorda? E aqui é a mesma coisa. Você pode continuar do mesmo jeito e continuar correndo com a redinha atrás dos seus clientes, mas você também pode pagar o preço de construir o teu jardim e fazer com que as borboletas venham até você. Isso é o que vai mudar e vai diferenciar os adultos das crianças, falando do mundo dos negócios. O que eu vejo? As pessoas não querem pagar o preço e querem resultados. Então aqui eu vou te ensinar como que você vai fazer. Se você vai pagar o preço, tá tudo bem, isso já não me diz respeito. Meu papel aqui nessa live é te entregar o material de como você pode fazer para ter uma chuva de borboletas pousando no teu jardim. Tá legal? Então imagina, primeira coisa, o que eu sempre falo? Planejamento. Primeira coisa que você tem que fazer bom, eu vou me planejar para eu fazer isso. Eu não sei como você vai fazer. Ah, mas eu tenho filho, eu vou poder fazer 1 hora de noite. Tá tudo bem, é o seu planejamento. Mas você concorda que se você vai começar, por exemplo, uma dieta, você vai ter que organizar que horas você vai levar sua marmita, você vai ter que preparar a sua marmita antes para chegar a tal hora e comer ela. Aqui é a mesma coisa, eu vou te dar um planejamento, eu vou te dar um passo a passo e você vai seguir ele, mas isso vai se adequar dentro da tua realidade, tá legal? Bom, eu vou falar para vocês, deixa eu pegar aqui ó, minha anotaçãozinha, que eu fiz uns tópicos aqui, tá? O que eu vejo, pessoal? As pessoas que se propõem a fazer isso que eu vou te ensinar hoje, elas são as pessoas que têm borboletas chegando. Então, existem várias maneiras para isso, mas as pessoas que não fazem isso, sabe o que são? Aquelas pessoas que começam a lutar pensando que preço é que vai trazer cliente. E aí o que ela faz? Ela baixa preço. E não é isso que faz borboletas vir para você. Não é, tá? Então eu vou te mostrar, nós vamos começar falando o seguinte, pessoal. Primeiro ponto. O que é o grande segredo para a gente construir esse jardim para atrair borboletas? Uma coisa que nesse mundo é uma das coisas mais importantes, chamada atenção. Atenção. Como assim, Marco? Atenção. Vocês concordam, pessoal, que hoje a gente costuma dizer que uma das coisas que mais as pessoas elas têm são distrações? Você concorda que você pode abrir o Facebook, o celular agora no WhatsApp, o Instagram, não sei o que, e tudo isso vai embora a tua atenção. Você concorda? Então o primeiro grande ponto que a gente vai conversar essa noite é sobre algo que vale milhões, chamado atenção do teu público.
tá? A atenção do teu público no que você faz. Porque o mundo ele é lotado de distrações, tá? E o segundo grande ponto se chama persuasão, tá? É você persuadir alguém para que ela entenda que aquilo que você tem é primordial para a vida dela, tá? Isso sempre falando de uma maneira muito íntegra, muito honesta, tá? Ah, Marco, Brunão, Marco, mas é que isso eu posso fazer, eu vejo, eu sei que todo mundo pode fazer, mas fazer com integridade, pessoal, porque a gente, como empresário, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no longo prazo. Porque não adianta de nada você ter um monte de clientes que te abandonem, falem mal de você e você tem que gastar tudo de novo, energia, tempo, dinheiro para reconstruir. Então nós vamos falar de integridade. Primeiro, a integridade, atenção, como você faz para atrair os olhos das pessoas para o que você tem. Segundo ponto, persuasão. Tá legal? Bom, primeiro ponto que nós vamos falar sobre atenção, a primeira coisa que eu quero te perguntar é: meus amigos, minhas amigas, aonde está a atenção das pessoas hoje no mundo? Elas passam... Imagina você entrou num Uber agora, tá? Aonde você vai... Imagina assim, ó, você sentou no Uber, o cara começou a andar. O que você vai fazer provavelmente? Primeira coisa, pegar seu celular, não é? Então a gente já começa... Primeiro ponto é entender aonde está a atenção das pessoas. A atenção das pessoas está no celular delas. Tá? Está no mundo digital. Marco, por que você está falando isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, esses tempos eu fui no aeroporto e o que acontece? Tinha um telão lá. Um telão no aeroporto. Imagina, eu pergunto para vocês acham que é barato colocar um telão da tua empresa no aeroporto? Por que eles pagam aquilo? Aquilo é uma fortuna. Empresas pagam para quê? Para ter a atenção do cliente, a atenção das pessoas. Então, o primeiro grande ponto, você começa a entender que a atenção de alguém no que você tem vale milhões. E talvez você não saiba disso, tá? Então, o que acontece? A atenção das pessoas está todo mundo no celular. Imagina aquelas pessoas ali, todo mundo sentado ali, todo mundo no celular. Vocês acham que as pessoas ficam olhando os outdoors? Vocês acham que as pessoas ficam olhando o telão? Então, isso, a Rê perguntou, serve tanto para quem tem comércio quanto para o digital? Exatamente, Rê. Exatamente, porque você entende que hoje o mundo ele tem essa coisa do offline e do online, mas inclusive você pode ter isso integralizado e deve ter. Porque hoje todo mundo trabalha com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, tá? Então imagina, é tão grande essa coisa pelo celular, porque você vê às vezes num jantar romântico, o casal, os dois estão no celular. Você senta no Uber, você vai pegar o celular. Você anda de carro com alguém, às vezes é você dirigindo e no celular, não é? Então a gente começa a ver aonde está a atenção das pessoas, tá? Então uma maior atenção, tá, começa a trazer a pessoa para o teu jardim. Você começa a ter aquelas borboletas querendo pousar no teu jardim. Por quê? Porque você está atraindo a atenção delas, tá? Então, como é que isso funciona na prática? Nós temos a atenção como? Você pode chamar a atenção das pessoas com qualidade e com quantidade, tá? Veja bem, como assim qualidade? Não adianta de nada você estar falando com as pessoas erradas para o teu negócio. Imagina você vende churrasco e está falando com um vegetariano. Eles vão ter atenção no que você faz? Não vão ter. Você tem que estar falando com o teu público correto. Então a atenção e a questão da qualidade. Ou seja, você pode começar a produzir conteúdo de qualidade para que as pessoas corretas, as borboletas corretas, comecem a olhar para o teu jardim. Então esse é o grande primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Por quê? Primeira grande coisa, pessoal, quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. E as pessoas querem dinheiro, querem crescer. Cara, se tu te comunicar com as pessoas, com geral, eu te pergunto, um idoso tem a mesma comunicação que um adolescente? Às vezes mulheres não têm o mesmo linguajar que homens, a comunicação é diferente. Então, o que acontece? Quando você começa a entender
que ninguém hoje no mundo é forçado a nada, você começa a dizer, peraí, eu não consigo forçar a borboleta para ela vir para o meu jardim. Então eu tenho que fazer algo para atrair essas borboletas. Ah, entendi. Marco, e como que seria isso? Através de informação. Através de informação, você começa a construir o teu jardim com as plantas corretas, selecionando borboletas corretas. Marco, pelo amor de Deus, como assim com o meu cliente? Me explica isso. Pessoal, tenta imaginar que você começa a plantar um determinado tipo de planta. Você concorda que vai ser um determinado tipo de borboleta que vai querer ser atraída para a tua planta? E aqui é a mesma coisa, você é autônomo, que tem um negócio, você pode começar a gerar o que a gente chama de conteúdo. Por quê? Porque não é qualquer flor para qualquer borboleta. Você tem determinadas flores que você vai gerar determinados conteúdos para trazer um determinado público. Ah, então eu tenho o poder de começar a selecionar o que eu quero postar, o que eu quero manifestar, para que as pessoas corretas comecem a olhar para o meu negócio e ter a atenção delas, exato? Exatamente. Repito, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E no momento que você começa a ver as borboletas chegando, você entende quem é o teu público. Pessoal, se vocês quiserem vender para qualquer pessoa, cara, você vai ter uma demanda tão rasa, tão vazia, que a única coisa que vai ser teu competitivo vai ser preço. E quem vem por preço vai embora. Então o que acontece? A primeira coisa que você tem que pensar é gerar conteúdo para aquelas borboletas olharem e dizer assim, nossa, eu estou gostando do que eu estou vendo, eu vou lá. Então, por exemplo, eu não sei com que hoje você que está aqui trabalha, mas tenta imaginar que a tua linguagem dentro da tua rede social, por exemplo, já que a gente está falando de conteúdo, já que a gente viu que a atenção das pessoas está na internet, no celular, já que você é de uma determinada área, imagina você começar a falar sobre determinada área. Vamos dizer que, por exemplo, eu não me interessa assunto, por exemplo, de nenê, de bebê, não tenho. Mas você concorda que vai ter mães que podem se interessar por isso? Então imagina você começar a gerar conteúdo para que aquelas borboletas corretas olhem para o teu conteúdo e dizem, olha só que legal, olha como isso está me ajudando demais. E aí você começa a ter as borboletas certas, vendo o teu conteúdo correto e tendo a atenção. Vocês entendem que começa uma reação em cadeia, que começa a ficar tudo mais fácil. Por quê? Porque você está indo por um caminho muito mais leve. Ou seja, você não força borboletas, você atrai borboletas. Olha como isso começa a ficar diferente e começa a ficar outro nível o nosso papo. Bom, então, já que a gente tem o poder de plantar o que a gente quer, para vir o que a gente quer, você concorda que você pode escolher quem é o teu cliente ideal? Marco, como assim o teu cliente ideal? Pessoal, no mundo de hoje, você pode sim ter o poder de escolher qual é a faixa de idade com quem você quer se comunicar. Você pode escolher o sexo da pessoa com quem você quer se comunicar. A faixa de valores que as pessoas querem se comunicar. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu, quando tive um restaurante de fundir na pedra, chegou um ponto, até a Paty está aqui, ó, eu só vejo coisa de bebê hoje em dia, eu sei, Paty. Chegou um ponto que eu entendi que o meu público não era a galera da balada. O meu público eram casais. Por quê? Porque era um restaurante de fundir. Então como é que eu tinha que apostar? Vocês acham que eu tinha que apostar em cerveja? Cerveja gelada e samba? Ou eu tinha que apostar numa música romântica, num vinho bom? Você entende? Quando você começa a entender quem é o teu público, você começa a atrair o teu público por uma série de questões que, por enquanto, a gente não vai falar em venda. A gente vai falar apenas em atenção. Você ter a atenção das pessoas olhando para você, você começa a trazer, vem. E como é que isso acontece na prática? Imagina, primeira coisa que eu te falei é a atenção, segundo, você começar a ver e selecionar quem é o teu público, com quem você quer conversar. Imagina uma balada. Pessoal, a mulherada chegou na balada, tá? Quem que é o teu parceiro ideal? Ah, é aquele que casa. Você acha que é assim que funciona? Você tem que, no mínimo, selecionar. Ah, eu gosto de tal jeito, eu gosto de tal jeito e tal. Então, o que acontece? Para você, nesse jardim,
ter as flores corretas, apenas borboletas que eu quero atrair, qual é o tipo de flores que eu vou ter que ter lá no meu jardim. E isso já vai começar o teu trabalho de plantar a coisa certa. Você precisa plantar a coisa certa já com o teu público definido para que eles venham. Para que eles... é uma delícia eu fundir, é verdade, né, Paty? Era minha cliente lá, né? Então você concorda que com as flores corretas você começa a atrair o seu cliente ideal? Você tem esse poder. Agora eu te pergunto, o autônomo, o empresário que está aqui, você tem essa consciência de falar com o teu público ideal? Porque quem quer caçar borboleta vai morrer correndo atrás dela e não vai pegar. Borboleta você não força ela, você atrai ela. Então agora já temos a atração, a atenção, o digital. Você sabe que você pode fazer coisas com que ela venha. Marco, que legal, mas me conta como que eu vou fazer isso, tá? Agora eu vou te falar, pessoal, como é que isso acontece nos negócios. Até no mundo, até a Rê perguntou ali, vou até falar o teu mundo, então, Rê. A gente sabe que hoje a gente chama um cliente, um potencial cliente, de muitos nomes. A gente pode chamar de cliente, a gente pode chamar no mundo digital de lead, a gente pode chamar de prospecto, a gente pode chamar de avatar, tá? Persona. Tem várias maneiras que você, que é empresário, já pode começar a se ambientalizar com isso. São linguagens no mundo dos negócios. Ou seja, quem é teu avatar? Quem é a tua persona? Quem é teu público? Você pode ter o poder de escolher com quem você quer trabalhar. Igual eu no restaurante, eu disse, cara, eu quero trabalhar com família, eu quero trabalhar com casais e só. Eu não quero mais trabalhar com a galera do samba, da folia, da gritaiada, não quero. Chegou um ponto que então eu tinha esse. Só que você concorda que na hora que eu decidi quem era meu público, eu posso ser mais assertivo ao me comunicar com esse público? Você concorda que o cara do samba, ele quer chegar lá e ter samba? Imagina o cara do samba chega lá e tem uma música do Frank Sinatra tocando. Você acha que vai acontecer? Ele vai embora. Só que o casal que gosta do Frank Sinatra vai dizer, cara, vamos lá que lá tem Frank Sinatra. Você entende? Você começa a atrair as borboletas certas e começa a atrair pela atenção. Então, o que acontece, pessoal? É a mesma coisa que você querer fazer os ingredientes errados. Você vai fazer um bolo com, sei lá, com um ingrediente que não tem nada a ver. Então você começa a fazer as coisas tudo certinha. Por quê? Porque agora você começa a ter uma metodologia de como você vai trabalhar. Tá? Então como é que é feito essa geração de conteúdo para atrair as borboletas? É agora o que eu vou falar para vocês, tá? De duas maneiras. De duas maneiras. Pessoal, nosso cérebro, primeira maneira, ele é feito para te proteger, para você sobreviver. Então, uma maneira é você comunicar com as pessoas através do medo. Que, infelizmente, nossa televisão faz muito isso, né? Ela conversa com a gente na base do medo. E o que acontece? Mas eles têm o poder de ter algo que eu falei para vocês, que vale milhões, chamado atenção. Eles têm a atenção das pessoas. Tá? E a segunda maneira que você pode se comunicar com as pessoas é algo chamado oportunidade. Imagina que você possa se comunicar com o teu público dando dicas. Como economizar tal coisa na feira. Como o carrinho da bebê lá é tal mais barato. A Paty está falando que só vê coisa de bebê aí. Como fazer um pão sem glúten. Como tocar teclado em 3 meses. Entende? Se esse é teu ramo, você vai informar as pessoas. Por quê? Porque você dando essa informação, você plantando as plantas corretas, as borboletas começam a olhar para o teu negócio. Então a primeira etapa aqui que você pode fazer é gerar conteúdo. Para que eles comecem a olhar para o teu jardim. Ele vai olhar para o teu jardim e vai dizer, olha só, que jardim bonito. Quem sabe a gente vai lá pousar nesse jardim. Você entende? Você começa a selecionar o teu público. Pessoal, ninguém está falando aqui ainda em venda. A gente está falando apenas na coisa mais importante do mundo, chamada atenção. Você está preparando a atenção do teu cliente. Tá? Então tenta imaginar, você que está aqui dentro hoje, você está vendo coisas que vão levar teu negócio para outro nível. Tá? Fica comigo aqui até o final, porque eu tenho uma surpresa para você. Tá legal? Então, 2 formas de você se comunicar. A primeira delas, o medo. E a segunda forma, através dos sonhos ou uma oportunidade. Marco, explica um pouco melhor sobre essa coisa do medo, tá?
Pessoal, imagina você, por exemplo, esses dias eu até coloquei os principais erros de um autônomo. Cara, teve um monte de gente que foi lá ver. Por quê? Porque as pessoas que são autônomos, eles não querem errar. Então eles querem sobreviver e eles conversam com medo. Entende? Então imagina que você vai lá e coloque, por exemplo, a Rê escreveu agora, eu vendo como ser um afiliado de sucesso. Você está falando da oportunidade, Rê, então, entendeu? Então é oportunidade e medo. As pessoas, elas ficam nessa para buscar coisas assim, para não errar, tá? Então, primeira coisa, você tá falando apenas em gerar conteúdo para essas borboletas virem pro teu jardim, tu não tá vendendo nada ainda, tá? Você tá construindo o teu jardim, tá? Bom, Marco, eu entendi então que eu tenho que gerar conteúdo relacionado à minha área para que as pessoas que eu escolhi trabalhar, elas venham para mim, certo? Certo. Tá, então beleza. Então agora nós já construímos o jardim para que as borboletas venham. Agora eu te pergunto, agora que o jardim está construído, ele precisa ter cuidados? Ou eu construí o jardim e pronto, agora seja o que Deus quiser. É assim? Então a gente vai para um segundo ponto da nossa conversa, que esse jardim ele tem que ser regado, ele tem que ser cuidado, para que as flores floresçam, para que fiquem cada vez mais bonita, para começar a ter mais atração e que essas borboletas venham cada vez mais para o teu negócio. Então agora você começa a entender que não basta você ter o jardim, que você tem que regar, cuidar, preparar para que eles estejam lindos os teus jardins e cada vez mais clientes para você, tá? Bom, sabe qual é os erros que eu vejo que as pessoas fazem? Que elas preparam o jardim e deu, não precisa cuidar. Imagina que você hoje fez uma dieta porque você quer emagrecer. Você faz dieta uma semana? E não precisa mais? Você preparou a tua loja e fez 5 posts lá, gerando conteúdo. Você não precisa mais fazer? Então, vocês percebem que tudo na vida é um processo de constância. É um processo que é um eterno regar, sabe? E as pessoas que não têm essa paciência são as pessoas que trabalham para as pessoas que têm a paciência. Você entende? Então, a vida é um eterno regar e esperar, e continuar regando. Então eu percebo que quando a gente preparou o jardim para os clientes virem, falando com o cliente certo, trazendo a atenção dele, e você fazendo um trabalho contínuo de post, de publicação de conteúdo, apenas ajudando, trazendo as borboletas, trazendo. Eu te pergunto hoje, você educa o teu cliente, você ajuda ele, você soluciona problemas dele sem cobrar nada ainda? Você entende? Então começa uma relação. Você está construindo o teu jardim, você está regando o teu jardim, está falando com a pessoa certa, está tendo atenção, está trazendo eles, ele está marcando um amigo. Então tudo começa a se engajar, tudo começa as peças desse quebra-cabeça a se encaixar. Tá? Então, pessoal, o primeiro grande ponto aqui dessa parte pós o jardim estar pronto é que você não rega às vezes. Você não termina a tua dieta e faz dieta às vezes. Você não posta às vezes. Você entende? Isso é um processo que às vezes não tem fim. E tá tudo bem, porque você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Isso é uma coisa que você tem que primeiro se encontrar, entende? Já que você se propôs a fazer o que você faz, faz de verdade. Rega esse jardim para sempre. Faz esse jardim ficar com cada vez mais flores lindas, por quê? Porque você vai estar sempre atraindo a atenção das borboletas corretas, tá? Então vamos lá. A gente agora atraiu, a gente tem atenção, tá? Então a gente começa a ver que muita gente começa a oferecer conteúdo. Por quê? Porque são dicas que você pode fazer gratuita para o teu cliente. Como é que a gente faz isso? Através de conteúdo digital. Já que a gente está falando nessa live aqui sobre como fazer os seus clientes virem através de você. Então, eu não sei hoje o que você faz, mas uma dica que eu posso te dar. Você pode simplesmente fazer vamos dizer que nós fizemos aqui falamos ali da Paty ali sobre bebê. Imagina que você trabalha no ramo de bebês, quanta curiosidade você pode colocar de graça na tua rede social
para que outras mães digam, nossa, olha só, esse carrinho tem essa vantagem. Meu Deus, eu não sabia. Entende? Você não está vendendo, meu amigo. Você está pelo menos só atraindo as pessoas corretas para o teu negócio. Só que nós já vamos chegar na parte da venda, tá? Fica tranquilo também. O que acontece? Quando você vai começando a fazer essa parte da atenção das pessoas entregando conteúdo, você começa a selecionar as borboletas que querem estar aptas para dar mais um passo com você. Por quê? Porque agora ela já conheceu o teu trabalho, você já tirou dúvidas, você já educou o teu cliente ao ponto de dizer, eu quero com essa pessoa, eu quero esse produto, eu gostei disso aqui, tá? E aí a gente vai para uma segunda parte da nossa conversa. Por quê? Adianta você trazer um monte de borboletas que fiquem olhando tua rede social? Adianta, você pode ter atenção, mas isso vai converter em vendas para você? Muitas vezes não. Então, nós vamos para a segunda parte da nossa conversa, que é chamado persuasão, tá? O que é a persuasão? Comparado a um processo de sedução, como a gente estava conversando antes, imagina aquela pessoa desesperada na balada. Ela pode encontrar alguém, tá desesperada, mas você concorda que essa pessoa ela é tipo assim, pro teu negócio ela é uma exceção? Ela não é todo dia que tem muitas pessoas desesperadas pelo que você tem. Então, o que eu costumo falar? Tem pessoas que elas não estão tão desesperadas na balada. Legal? Beleza. Só que tem pessoas que elas não estão desesperadas na balada. Elas estão abertas. Elas podem, por que não? E às vezes o teu cliente está assim. Ele está lá visitando a tua rede social e ele pode se interessar por algo. Mas não necessariamente ele ainda vai comprar. Tá? Então olha como começa a mudar quando você começa a entender desse teu público, dessa persona, das tuas borboletas, tá? Então os autônomos, muitos de vocês não foram educados a entender sobre diferenciais, de como construir o passo a passo, de como fazer de forma correta para ser efetivo, tá? A gente sabe que o mundo antigamente, os autônomos ganhavam muito dinheiro porque o médico, o advogado, o dentista, por quê? Porque não tinha concorrência, só que hoje a gente sabe que tem 1 milhão em cada esquina. Então a gente está falando formas de você se diferenciar e manter a tua clientela fiel a você, tá? Bom, pessoal, a gente sabe que muitas pessoas fazem esse método errado de correr atrás de cliente. O cliente não é obrigado a nada e ele te acha chato, ele te manda embora. Você tem que fazer clientes virem atrás de você, tá? Então, como a maioria não sabe, o que ela faz? A maioria não sabe isso que a gente está conversando hoje. E o que a maioria faz? Baixa preço. Baixa preço. Por quê? Porque ele não tem demanda. Então ele acha que o preço dele que é o problema. E aí o que ele faz? Ele baixa o preço e continua sem cliente. Por quê? Porque o problema não é preço. O problema dele é borboletas. Ele não tem demanda. Você entende? Então agora você trouxe as borboletas, tá? Então o que acontece? Nessa segunda parte, que nós vamos falar sobre persuasão, o que normalmente você pode fazer? Vídeos curtos, dicas, conteúdo, um texto, uma foto, ajuda o teu cliente a resolver algo ali baseado no medo, como evitar de perder tal coisa, como os grandes erros que não sei o que no seu negócio, ou nos sonhos, como conquistar tal coisa, como ser um grande não sei o que, tá? Então são vídeos curtos, mensagens, textos, receitas, curiosidades que você pode gerar sim as borboletas. Atraiu. Só que agora nós vamos para a segunda parte, que é a persuasão, tá? Bom, como que eu sei disso, tá? Como é que começa esse relacionamento? Quando você já atraiu as borboletas corretas, você começa o relacionamento. As pessoas começam a conversar com você. Você pode começar a ouvir elas. Você pode ver o que elas têm para te dar de feedback. E aí você pode falar o que elas querem te ouvir. Às vezes, por exemplo, você pode dizer, cara, tá difícil porque eu estou trabalhando de porta fechada. Opa, eu já sei o que eu vou falar com essa borboleta. Você entende? Então você começa a entender. E quando você vai para essa segunda etapa, começa tudo a ficar mais fácil. Por quê? Porque agora você já tem as pessoas corretas, com a atenção correta, ali no teu negócio, preparadas para o segundo momento, que é você efetivar um negócio entre ambas, tá?
Então como é que começa, por exemplo, falando de um poder de sedução, como nós estávamos falando aqui antes, uma metáfora. Quando você vai lá naquela balada, vai lá, você conhece lá alguém, você já sai desesperado, tentando atacar? Não, primeiro começa uma conversa, um relacionamento. As pessoas vieram até você, o teu cliente veio até você. Você concorda que agora é um poder de conversa, de tempo, de regar, de esperar? Então já começa um bate-papo. Você começa a se relacionar com as borboletas corretas, com as borboletas que querem o que você tem. Entende? E aí você começa a se relacionar e tudo começa a ficar mais fácil. Eu vou fazer um comparativo aqui. Imagina uma árvore. Tem aquelas frutinhas que estão ali pertinho de você, aquelas que estão lá no meio da árvore e aquelas que estão lá em cima. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas querem mal esticar a mão e pegar aquela fruta. Os comerciantes, os autônomos são assim. Eles não são treinados a pegar as frutas de cima. Por quê? Porque não entendem nada disso aqui que a gente está conversando. Então, como é que faz para você engajar, para você começar a pegar os outros níveis? As pessoas que estão acostumadas só a esticar a mão e já pegar, ou pegar ali a fruta que cai do pé, que chegou até você, essas pessoas, às vezes, vão começar a ter grandes frustrações. Por quê? Porque não entendem nada sobre persuasão. Então, começam a achar que o problema está no preço. E agora eu vou te falar, para a gente ir finalizando a nossa live, algo na segunda parte da persuasão, que é algo que todos vocês e nós passamos diariamente. O que a persuasão faz? Isso que eu vou falar, ela faz com que aquelas frutos lá de cima da árvore, que normalmente aquelas pessoas que estão acostumadas a pegar o fruto aqui, elas não conseguem pegar lá. Sabe por quê? Porque não estão preparadas. E hoje, você que está aqui, eu estou te ensinando como você pode pegar clientes que são aqueles clientes da balada que não estão desesperados, que eles estão abertos. Pode ser. Por que não? Que se chamam gatilhos mentais. Sabe o que um gatilho mental faz? Ele faz com que aquela fruta lá de cima ela venha para você. Ela deseja o que você tem. Tá? Por exemplo, o primeiro gatilho mental que eu quero conversar com você se chama autoridade. Eu vou te fazer uma pergunta. O Silvio Santos hoje telefonasse para você dizendo: opa, tudo bem? Fulano de tal, Rafael Romero, eu tô querendo falar com você porque quero te propor um negócio. Você já nem sabe o que ele ia te propor, mas você já quer aceitar. Por quê? Porque ele tem um poder de autoridade. Você concorda? E aí, o grande ponto. Você concorda que você, no momento que você está gerando conteúdo, você começa a gerar essa autoridade? Lembra? Primeiro planta o teu jardim, para que as borboletas corretas que você escolheu falar com aquelas borboletas comecem a vir para você. E aí você começa, através dos gatilhos mentais, a aparecer para ela, e lembra sempre, pessoal, tem que ser íntegro o negócio. Ela poder dizer: nossa, esse cara aqui, eu gostei dele. Nossa, ele posta um negócio de bebê ali que é fantástico, precisa ver as dicas dele. E ela ainda faz propaganda para as outras borboletas. Você concorda? Então, o primeiro grande ponto, você tem que ser visto como uma autoridade no que você faz. Ninguém... Esses dias eu até coloquei, ia colocar lá, mas não coloquei. O cara escreveu assim, ó: oi, vendo 3 cursos a R$80. Cara, quem é que no mundo de hoje vai comprar alguma coisa, uma pessoa que não faz nem a menor ideia quem é? Aí sabe o que faz? Deixa eu dar uma espiada na rede social dele. Pique, clica lá. Aí tem foto da cachaça, do baile funk. Cara, você acha que as pessoas vão atrair borboletas corretas para aquele terreno que você está oferecendo? Entende? Você tem que construir a tua imagem. Você tem que ser visto como uma autoridade, tá? Essa é a primeira gatilho mental que eu quero te passar. Autoridade. Segundo gatilho mental, reciprocidade. Reciprocidade, sabe o que é? Você dar para receber. Você ajudar as pessoas. Porque quem ajuda as pessoas tem muito mais coisas para receber. Então, tudo hoje na internet, pessoal, é uma relação que não dá mais para mentir. Todo mundo tem que ajudar de verdade, porque você não está desmascarado e tudo, teu negócio vai ter curto prazo. Então a reciprocidade é algo que quando você gera aquele conteúdo, você tem que ser honesto. Eu disse os principais erros dos autônomos. Número 1, não se planeja para aposentadoria. Número 2, não se planeja para executar o seu dia a dia. Entende? São honestos. Ou seja, eu estou entregando de verdade. Olha, ó, a Rê escreveu: ganhou uma aluna. Entende? Eu não estou aqui vendendo nada. Mas você entende, quando a gente dá de verdade, o universo vem. E assim que é, hoje eu te pergunto, você
é visto primeiro como uma autoridade no que você faz? Marco, como que eu gero autoridade com conteúdo? Você pode todos os dias postar. Ah, Marco, mas eu não tenho tempo. Tá tudo bem, você vai continuar correndo atrás das borboletas em vez de atrair as borboletas. Entende? Você tem que se prestar a fazer isso. Porque no momento que você começa a ter essa mentalidade, botar tudo no mapa como eu te ensinei aqui, o teu trabalho é só executar. Por quê? Porque agora você tem a coisa mais preciosa, que é o conteúdo, tá? Então, primeiro, autoridade. Segundo, a reciprocidade. Você dá para aquelas pessoas dizendo, pô, que legal, cara, eu quero, nossa, o fulano é fantástico. E o terceiro, que é a cabra da peste, é o terceiro gatilho mental chamado escassez. Pessoal, tenta imaginar que você liga para um médico. Você liga para o médico, atende a secretária, não, atende até o médico. Você já vai achar estranho, opa, atendeu o médico. Oi, tudo bom? Queria marcar uma consulta. Pode vir aí, chega aí a hora que tu quiser. Isso gera credibilidade? Ou imagina que você liga para o médico e o médico diga, olha, eu não tenho nenhuma para esse mês, eu tenho para daqui a 2 meses e meio. Opa, já fica diferente. Já fica diferente, por quê? Porque eu já vi ele como uma autoridade. Opa, se esse cara tem só daqui a 2 meses, deve ser bom. Imagina, então, quando você fala em escassez, que essa pessoa diz, olha, eu tenho 3 vagas. Você quer que eu separe uma para você? Então, Marco, mas eu posso, então eu tenho que mentir? Isso jamais. Mas você tem o poder de trabalhar com quantas pessoas você quer. Se você disser, cara, eu vou fazer uma mentoria com 8 pessoas. São 8 pessoas. É bem provável que daqui a pouco você tenha 6 alunos, você vai dizer, eu tenho só 2 vagas. Entende? O gatilho mental da escassez. A gente, como ser humano, fica louco quando só tem uma vaga. Por quê? Porque só tem uma e a gente às vezes quer muito aquilo. Mas se a gente liga e diz, olha quantas vagas tem ainda. Ah, chega aí, a hora que quiser tem aí. Esse negócio não... Entende? Então quando você começa a entender isso de gatilhos mentais, você começa a dar valor pro teu trabalho. Porque agora você, recapitulando pessoal, agora você tem o jardim feito, as borboletas selecionadas que você quer atingir, você regou esse jardim, as borboletas vieram para você com atenção que elas estão te acompanhando, estão te olhando, você gera autoridade. E quando você define o que você pode negociar e fechar com elas, você tem poucas vagas. Entende? Então são gatilhos mentais. Tem mais 8 gatilhos mentais aqui, mas não dá tempo, tá? Pra gente encerrar aqui, pessoal, não ficar muito longo, a gente fez essa live hoje aqui para falar como fazer os clientes correrem atrás de você. Ao invés de você fazer o que a grande maioria faz, que é correr atrás de cliente. E quando você corre atrás, entre aspas, da presa, o que a presa faz? Ela foge. A partir de hoje você sabe que no mundo digital ninguém mais é obrigado a nada. Você não consegue pegar as borboletas e trazê-las para você. Mas você pode fazer com que as borboletas sejam atraídas para você. Tá? Com geração de conteúdo, geração de dicas, reciprocidade, doando. Entende? São coisas simples que você que está aqui, que quer aplicar na prática no teu negócio, já consegue colocar muita coisa em prática, tá? Pessoal, vou te pedir uma gentileza. Você que está aqui, que fez sentido, tira um print, me marca para eu te conhecer, para eu ver você, para eu saber quem você é, para entender se eu te contribuir de alguma maneira, tá? Tira um print dessa tela aqui para a gente se conhecer, tá? E o recado final aqui, já que eu fechei já o que a gente iria falar, é que dia 8 eu vou fazer uma super aula, uma masterclass gratuita, com o melhor material que eu preparei para diferenciar adulto das crianças, de autônomos e de empresários, tá? Fica mais um pouco, tá leve, prazeroso. Obrigado, Tiagão. Valeu, maninho. Amanhã eu vou fazer live de novo, viu, pessoal? Amanhã vem de novo. Eu vou fazer live amanhã de alguma temática top, que eu não lembro o que já selecionei lá. A nossa equipe aqui pegou e me mandou algumas coisas aqui, mas eu não dei olhada ainda, confesso para vocês, tá? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Lembra, as relações na internet, ela tem que ser honesta. Por quê? Porque isso é nada de curto prazo. Se eu falo coisas aqui que não tem nada a ver com nada, você vai dizer, cara, não valeu. Entende? E isso
ao mesmo tempo que é desafiador, é muito positivo, sabe por quê? Porque eu tenho que estudar para ser cada vez melhor. Isso me obriga com que eu eleve sempre a minha barra para que vocês digam que aquele cara ali é top, aquele cara ali é diferenciado. E é assim que você tem que entender. Por isso que o nosso mundo de hoje tá cheio de gente só reclamando, reclamando. Por quê? Porque não querem pagar o preço. As pessoas estão lotadas de pessoas da sua área. Você tem que ser o único, você tem que ser o melhor, você tem que ser exclusivo. E isso sabe o que é? Ação e teoria. Prática e teoria. É assim que se faz um negócio promissor, com honestidade e de longo prazo, tá bom? Então, beijo, satisfação também, obrigado. Galerinha do bem, foi um prazer, foi uma honra estar aqui servindo vocês e contem muito comigo, tá bom? Qualquer coisa, me manda lá um direct, se tiver uma dúvida, me manda lá. E não esqueçam, dia 8, quinta-feira, falta 5 dias para essa super aula. Pessoal, essa aula custa quase uns R$600, tá? Só essa aula que eu faço com algumas empresas. Para vocês vai ser gratuito, 100% gratuito, quinta-feira às 8 horas, tá bom? Então, me manda lá um direct que a gente faz a tua inscrição, não tem que pagar nada, que esse é um lote grátis, tá? E eu te vejo em breve. Amanhã temos lives e tamo junto. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.